Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Esparta Academy. E agora nós já passamos por todos os sistemas de treino, então nós explicamos na prática ali como que funciona cada um dos sistemas de treino. Mostrei para vocês em vídeo como aplicar cada um desses sistemas de treino para que você compreenda de fato e consiga aplicar dentro da sala de musculação, aplicar eles nos seus treinamentos. E agora nós vamos para mais um módulo onde nós iremos estar falando sobre os sistemas de treino que são possíveis ser feitos quando você treina sozinho ou quando você treina com algum parceiro de treino, tá? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre os sistemas de treinos que dão para serem implementados para aqueles que treinam sozinho. E na próxima aula nós vamos falar sobre os sistemas de treino que só podem ser utilizados quando você tem um treinador ou um parceiro de treino, tá? Então nós vamos para essas duas aulas agora. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, explicar para vocês aqui todos os sistemas de treino que dá para ser implementado mesmo que você treine sozinho, sem assistência, certo, pessoal? Então, deixa eu só mudar aqui a tela. Tá lá, eu trouxe um slide agora aqui para vocês para poder estar explicando como você deve estar utilizando e quais são os sistemas de treino que dá para implementar quando você estiver treinando sozinho, tá? Então nós estamos no módulo 14, treino sem assistência, que nós vamos falar agora sobre os sistemas de treino a serem usados quando você for treinar sozinho. Primeiro de tudo, pessoal, eu gostaria de falar aqui uma questão que eu ouço muito quando o assunto é método de alta intensidade para aqueles que treinam sozinho, tá? Não treinar em alta intensidade por estar sozinho não é desculpa. Muitas vezes eu ouço na sala de musculação, algumas pessoas me mandam mensagem, que conversam comigo online, falam assim que não consegue treinar em alta intensidade, no método de alta intensidade, porque eles treinam sozinho. Isso não é real, isso não é válido, tá? A musculação por si só, a sua própria natureza, é um treinamento de alta intensidade, que você não fica horas seguido fazendo musculação. Os exercícios ali são feitos em apenas alguns segundos ou minutos e logo você vai ter que ter uma pausa para descansar, mesmo que você faça de forma com uma carga mediana ali, leve mediana. Você faz alguns segundos e para. Quando você faz a musculação de fato, você vai estar atrelando as cargas medianas para altas. Isso significa que você só vai conseguir fazer as contrações musculares e o alongamento da musculatura por alguns segundos ou alguns minutos. Então, isso já classifica ela sendo de alta intensidade. Então, a própria natureza da musculação já é de alta intensidade. E quando você ajusta isso de forma correta, atrelando as cargas e o esforço máximo, então você faz em alta intensidade. E o método de treinamento que nós falamos aqui, tanto o Caos como o Heavy Duty, o da Nautilus, né, que é o HIIT, e também o método de treinamento de Dorian Yates, todos eles classificam de fato o treinamento de alta intensidade. E o que é o método de treinamento de alta intensidade? O método de treinamento de alta intensidade se refere ao esforço máximo para levantar uma determinada carga e realizar o máximo de repetições dentro de seus próprios limites. Ou seja, é usar todo o seu potencial de força e esforço e após respeitar por completo a recuperação. Então, o que significa o treinamento de alta intensidade? É você colocar cargas ajustadas que estejam altas, tá? Então, você vai utilizar cargas mais altas, sim, só que desde que o exercício esteja sendo feito de forma correta, sem correr o risco de se machucar, e utilizar o seu esforço máximo para atingir a falha muscular momentânea, até aonde você não consegue realizar uma outra repetição. Então, quando você está realizando o exercício e faz até a sua falha muscular momentânea, que seria impossível de você realizar uma outra repetição, isso significa que você já fez as características corretas do treinamento de alta intensidade. Então, é possível sim treinar sozinho no método de treinamento de alta intensidade. Porque a única coisa que você tem que entender é colocar as cargas mais altas para levantar, para ter um esforço de levantar essa carga mais alta e usar o seu esforço máximo para atingir a falha muscular momentânea. Seguindo esses pontos, já significa que você está treinando em alta intensidade. E o outro ponto também, que se refere ao treinamento de alta intensidade,
é mexer nos sistemas, nos princípios de treinamento que nós já falamos em aulas anteriores, né? Nos módulos anteriores, que aí já envolve a questão de frequência. A frequência, a duração do treino. Por quê? Porque isso já vai priorizar a recuperação da sua musculatura para que no próximo treino você possa superar os seus limites novamente, ou atingir o mesmo número de repetições e cargas que você utilizou. Então, esse conceito é o método de treinamento de alta intensidade. É respeitar a sua recuperação para que você tenha progressões e ir no treinamento novamente para conseguir realizar esforços máximos, levantando cargas altas e também o máximo de número de repetições, desde que você chegue à falha muscular momentânea. Sendo assim, já é possível treinar em alta intensidade, mesmo que você esteja sozinho. Aqueles que falam que não conseguem treinar em alta intensidade mesmo estando sozinho, estão mais querendo arrumar desculpas para não se esforçar, né? Eles necessitam de ter estímulos externos com a ajuda de uma ou outra pessoa para que possa ir até a falha muscular momentânea. Sem um estímulo externo, eles não estão querendo, não se esforçam, né? Com isso, eu vejo que eles não estão querendo se esforçar ao máximo, tá? Então, eu vejo muito isso daí na prática, eu vejo muito isso daí na realidade. Porque realmente é possível você treinar sozinho no método de treinamento de alta intensidade. Sempre que você vise cargas altas e consiga chegar até a falha muscular momentânea. Todos, olha só, envolvendo os sistemas de treino agora, todos os sistemas de treino irão ser mais vantajosos e intensos se estiverem sendo feitos com um parceiro de treino ou um treinador. Porém, existem aqueles que treinam ou preferem treinar sozinhos. Olha só, é óbvio que se você tiver um treinador ou um parceiro de treino, você vai treinar de uma forma muito mais intensa do que você faria se estivesse sozinho. Isso é óbvio, tá? Então, olha só, para deixar claro para vocês, quando você tem um treinador ou um parceiro de treino, você vai muito mais além dos seus limites. Você vai conseguir treinar uma intensidade muito mais alta. Justamente por conseguir utilizar certos sistemas de treino que só são possíveis quando você está treinando com um parceiro de treino. Então, quando você tem um acompanhamento, realmente você pode treinar de forma mais intensa. Mas isso não significa que você não pode treinar de forma sozinho, tá? Existem pessoas, como foi muito tempo no meu caso, tem dias também que eu particularmente prefiro treinar sozinho, sem ter nenhum auxílio. Quando eu estou também querendo abaixar o nível de intensidade do meu treino, onde eu preciso favorecer a recuperação, onde eu só vou mandar estímulos, né, que eu vou diminuir a intensidade do treino para favorecer a recuperação, é só simplesmente eu tirar certos sistemas que necessitam de ter um parceiro de treino e treinar sozinho somente até a falha muscular momentânea. Um outro ponto também é tirar totalmente todos os tipos de sistemas de treino, fazendo somente as contrações musculares até a falha muscular momentânea. Então, se eu passei uma sequência de treinos fazendo sistemas de treino para aumentar a intensidade do meu treino e o meu corpo parou de se recuperar de forma ideal e eu necessito que ele tenha um tempo maior de recuperação, então eu preciso não causar tantos esforços máximos nele. E com isso, eu preciso diminuir a intensidade do meu treinamento. Então, o que eu começo a fazer? Cortar sistemas de treino. E aí eu começo a treinar sozinho. Então, tiro todo o sistema de treino e treino sozinho até a falha muscular momentânea. Se o meu corpo necessitar ainda de mais tempo para recuperação, aí eu começo a cortar exercícios, aumentar os dias de descanso. Então, eu começo a mexer em outros princípios do método de treinamento, tá? Mas, então vocês podem estar percebendo que é realmente possível treinar em alta intensidade mesmo que for sozinho. E existem aquelas pessoas, de fato, que gostam de treinar sozinho, né? Não quer a companhia de ninguém. E mesmo essas pessoas que treinam sozinho porque querem, ou porque não têm um parceiro de treino, ou não têm condições de pagar um treinador particular, eles podem treinar em alta intensidade, tá? No método de treinamento de alta intensidade, e utilizar certos sistemas de treino mesmo se estiverem sozinhos. Tanto aqueles que treinam no método de treinamento de alta intensidade sozinho, como aqueles que têm um acompanhamento, tanto um quanto o outro, dá para utilizar os sistemas de treino. Mas treinando sozinho, nem todos os sistemas de treino poderão ser feitos e nem toda a intensidade possível de um indivíduo pode ser empregado na série como se estivesse sendo acompanhado por um parceiro.
Isso é o que eu acabei de falar. Quando você está treinando com um treinador, um parceiro de treino, você consegue ir muito mais além do seu limite, né? Os seus esforços serão muito mais intensos. Isso é um fato, tá? Mas olha só, os sistemas de treino, como falado nas aulas ali do sistema de treino, eles existem para potencializar a intensidade do treino, ou também para aumentar o volume do treinamento, né? O volume da série, o volume ali de alguns exercícios que você vai utilizar, né? Então, às vezes, você não utiliza sistema de treino em todos os exercícios, mas tem um exercício específico que você utiliza porque você quer aumentar o volume ali do seu exercício, aumentar o volume dos seus esforços ali naquele determinado exercício. Então, os sistemas de treino, eles estão lá para auxiliar o treinamento, aumentando a intensidade de esforço ou aumentando o volume do treinamento. Com isso em mente, então, você já dá para perceber que é necessário colocar os sistemas de treino para dificultar ainda mais o seu treinamento. E existem sistemas de treino que dá para ser implementado perfeitamente por aqueles que treinam sozinho, mas alguns deles será necessário ter um parceiro de treino ou um treinador para ser utilizado. E é isso que nessas aulas nós vamos falar. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os sistemas de treino que dá para implementar sozinho. Então, olha só, é possível treinar no método de treinamento de alta intensidade mesmo que você esteja sozinho, e é possível sim, como eu estou mostrando aqui para vocês, utilizar a maioria dos sistemas de treino que nós já estudamos, mesmo que você esteja treinando sem assistência, mesmo que você esteja treinando sozinho. Então, olha lá, todos esses sistemas de treino, que é a maioria dos sistemas de treino, podem ser implementados desde que você esteja treinando sozinho, tá? Então, não é assim que você vai treinar no método de treinamento de alta intensidade ou utilizar sistemas de treino para intensificar o seu treinamento só se você estiver acompanhado com um parceiro de treino. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que é óbvio que quando você for treinar em alta intensidade e utilizar certos sistemas de treino que nós iremos explicar aqui, é óbvio que você tem que priorizar a sua segurança. E como que você deve priorizar a sua segurança? Não vai fazer até a falha muscular momentânea com exercícios livres que correm o risco de cair o peso em cima de você, né? Ou acontecer algum acidente, como é o caso do supino reto com barra. Se você utilizar certos sistemas de treino ou utilizar até a falha muscular momentânea de fato, né, se esforçando ao máximo, e sem essa segurança, porque é um peso livre e a barra acima do seu peito, você pode sofrer uma lesão. Colocar cargas extremamente altas num supino reto pode correr riscos sérios. A barra cair no seu peito e você se machucar drasticamente. Então, esses pontos, é óbvio que a gente tem que tomar cuidado. Supino reto com barra, né? O supino inclinado com barra, agachamento livre. Se você fadigar ali e perder toda a sua força, você vai para o chão. Então, existem exercícios que você tem que tomar certos cuidados. E, às vezes, se necessário, parar antes da falha muscular momentânea, com algumas repetições de reserva para você se proteger e não correr o risco de ter uma lesão séria. Agora, quando você está em máquinas estruturadas, que tem travas, ou alguns exercícios que, caso você não consiga segurar, não consiga mais realizar, você solta o peso e não corre nenhum risco de se machucar, aí você pode ir até o seu limite máximo, colocar as cargas mais altas para tentar levantar. Isso é muito comum quando você faz um leg press que tem boas travas, então você pode ir até a falha que você não aguentar, ele vai parar na trava. Barras guiadas para fazer o agachamento que tenha travas de segurança. Na academia Esparta, né, na academia onde que eu sou sócio, os exercícios ali, como o agachamento hack, as nossas barras guiadas, leg press, alguns supinos, né, tem um supino convergente, eles têm travas de segurança, que aí a pessoa pode fazer realmente no método de treinamento de alta intensidade, mesmo que for sozinho, que até o limite máximo, que se não aguentar, colocar os sistemas de treino também, que se não aguentar, vai parar na trava. A pessoa não corre risco de se machucar. Da mesma forma, vamos supor, algumas remadas, né? Remada curvada, se você pode estar fazendo até seu limite, se você não aguentar levantar, solta o peso, ele vai para baixo, não vai cair em cima de você, isso diminui as chances de você ter lesões. Então, você tem que ter uma noção, né? Tem que usar o senso
para utilizar o treinamento de alta intensidade e o sistema de treino com segurança, tá bom? Não vai colocar lá num agachamento livre, sem as travas de segurança, fazer até a falha muscular momentânea utilizando os sistemas. Se você perder sua força de uma vez, você vai para o chão e pode se machucar, pode até mesmo custar vidas, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que nos atentar. Agora, se você já utiliza o método de treinamento de alta intensidade, tem boas noções para priorizar a sua segurança, você pode fazer com tranquilidade até a falha muscular momentânea e utilizar também os sistemas de treino. E olha só, se você estiver sozinho, você pode utilizar todos esses sistemas de treino, tá? Como as repetições parciais. Olha só, as repetições parciais, ela é para aumentar a intensidade do seu treinamento e mesmo que você esteja sozinho, você pode estar utilizando tranquilamente as repetições parciais. Todos esses sistemas de treino aqui que nós vamos falar, vocês já viram as aulas de cada um deles, né? Então tem a aula lá das repetições parciais, onde eu estou explicando como utilizar e mostrando na prática como realizar as repetições parciais. A série ali, utilizando o sistema de treino repetições parciais. Então, se você quiser saber mais detalhes de cada um desses sistemas de treino, volta lá na aula sobre repetições parciais e estudem, assistam novamente as aulas referente a cada um desses sistemas. Aqui eu vou dar simplesmente uma explicada, mostrando que é possível, né, explicando para vocês que é possível treinar de forma sozinho, mesmo utilizando os sistemas de treino. Então vamos supor, você está realizando o método de treinamento de alta intensidade, e aí você está realizando as suas repetições, fazendo um movimento completo. Você pode estar utilizando as repetições parciais, né? Depois que você fadigar totalmente esse movimento completo. Isso é muito comum em certos exercícios, como elevação lateral, a rosca direta, onde o indivíduo pode começar a realizar o movimento, né, em amplitude máxima. E quando ele vai chegando até a falha muscular momentânea, não é mais possível realizar o movimento completo. O arco de movimento começa a se tornar praticamente impossível, porque ele fadigou. Só que às vezes ele consegue ir até a metade do movimento, né? Com isso ele está aumentando a intensidade de esforço no treinamento. E assim ele vai fadigando mais, ele vai menos ainda fazendo menos movimento ainda. Então isso significa que vai fazendo só as repetições parciais. Então olha só, mesmo ele fazendo em alta intensidade, dá para ele implementar as repetições parciais. Outro exemplo também, que alguns exercícios, vamos supor, como se fosse o supino reto, o supino inclinado na barra guiada utilizando as travas. E se ele quer aumentar a intensidade somente na angulação de empurrar, fazendo um movimento curto, né, da contração máxima, que é lá em cima, com somente um pouco menos, descendo só um pouco a barra, isso significa que dá para aumentar muito a intensidade de carga, porque como o movimento vai estar curto, a intensidade de carga vai ser possível ser aumentada. E ali, com a trava de segurança, dá para ele utilizar somente essas repetições parciais, onde ele vai aumentar muito a intensidade de carga. Todas essas questões da intensidade de carga, de por que usar, como usar, estão lá na aula direcionada sobre as repetições parciais. Mas dá para você utilizar tranquilamente, tá? Se você quiser aumentar muito a intensidade de esforço em certo ângulo do seu quadríceps, e você está num agachamento hack que tem as boas travas de segurança, dá para você aumentar a carga e descer somente até 90 graus, sem necessariamente descer em uma amplitude completa, ou descer apenas um pouco, né? Com isso, permite que você aumente muito a sua carga e trabalhe ali mais focado no quadríceps. Isso é um sistema de treino, como explicado para vocês. Eu vejo, como eu já explicado na aula também, eu vejo muita gente fazendo repetições parciais porque já começaram a entender sobre esse sistema de treino. Só que aí uma outra pessoa que não compreende vai lá e fala assim, nossa, mas tá errado, por que fazer assim? Mas é porque devido a um momento. Às vezes é necessário fazer repetições parciais para corrigir alguma estrutura ou para corrigir algum ponto de força. Tá? Então, às vezes é necessário e dá para ser utilizado mesmo que você esteja fazendo de forma sozinho. As contrações estáticas, da mesma forma. Dá para você utilizar as contrações estáticas para aumentar a intensidade do seu esforço também e dá para você utilizar mesmo sozinho.
vamos supor que você está fazendo um determinado exercício, seja um puxador, ou um rosca direta, elevação lateral, extensão de perna, é simplesmente você colocar uma carga e aí você, vamos supor, você faz a realização do movimento, se for na extensora, estica o joelho e para por alguns segundos. Isso são contrações estáticas, onde você vai gerar uma isometria e você vai parar naquela angulação. As contrações estáticas também dá para você utilizar em qualquer angulação do movimento. Dá para você parar lá próximo do pico de extensão, dá para você parar na contração, no encurtamento mais encurtado da musculatura, onde é que é a contração máxima, no ângulo de 90 graus. Então dá para você utilizar esse sistema de treino. É só estar com as cargas ajustadas e realizar as pausas em determinadas angulações por alguns segundos. A mesma coisa é o pico de contração. Só que aí a diferença é que no pico de contração nós sempre iremos parar onde a musculatura está mais encurtada. No rosca direta, ou seja, na posição aqui em cima. No puxador supinado, onde você está com o braço mais próximo do peitoral. E ali, então, significa que você está na posição mais encurtada da musculatura, onde ela está fazendo muita força de contração. E aí você pode estar utilizando também por alguns segundos ali a pausa, e dá para fazer mesmo que você esteja treinando sem assistência. Então, dá para utilizar também as séries negativas. Só que olha só, as negativas é um sistema de treino que deve ser usado mais quando você tem acompanhamento com assistência. Isso nós sabemos, porque nós vamos utilizar o sistema de treino, o nível de força, né? Nós vamos utilizar um nível de força mais forte que nós temos, como explicado em outras aulas. Só que olha só, em alguns pontos dá para você utilizar as negativas mesmo que você esteja sozinho. Quando você faz exercícios unilaterais, talvez seja possível você utilizar as negativas. Isso daí acontece na rosca concentrada, onde você está treinando sozinho e vai fazer as fases negativas, e aí você auxilia com o braço que não está sendo treinado a realizar um movimento. Então, isso é possível. Outra forma de ser possível também as séries negativas é em determinadas máquinas que permitem esse auxílio. Hoje nós temos algumas máquinas que vão deixar a contração mais leve e na hora da fase da extensão, que é a fase negativa, ela vai estar sendo implementada mais carga, que é um esforço maior para você segurar a fase negativa. Então daria para você utilizar esse sistema de treino mesmo sozinho, que ela regula a fase positiva, né, na contração muscular, com cargas mais leves, você segura a fase negativa, priorizando assim, essa fase negativa. Um outro exemplo também é em exercícios como a extensora. A cadeira extensora dá para você utilizar perfeitamente as repetições negativas, né, uma série negativa, favorecendo a parte negativa, mesmo que você esteja sozinho. E como isso? Você poderia simplesmente ajustar uma carga, colocar uma carga que você faz a extensão da perna com as duas junto, depois você retira uma perna e faz somente a fase negativa com uma perna. Estende de novo fazendo a contração com as duas para poder auxiliar, tira agora que foi realizado o movimento e com a outra que você não tinha feito a negativa, você faz a negativa. Então olha só, também dá para implementar as negativas em certos detalhes, né, de certas formas, mesmo que você esteja treinando de forma sozinho. O cluster set também dá para utilizar tranquilamente sozinho, desde que você ajuste a carga e vai fazendo aqueles blocos pequenos, né, de baixas repetições. Então aí você faz lá, você está querendo totalizar, vamos supor, 20 repetições, só que aí você vai quebrar os blocos, né? Você faz 4 repetições, para descansar uns 10 segundos, faz mais 4, para descansar 10 segundos, dá para utilizar tranquilamente o cluster set mesmo que você esteja sozinho. Os séries roubadas ou repetições roubadas é um dos sistemas de treino mais intensos, né, que dá para utilizar quando você está treinando sem assistência. É claro que por pessoas que não são experientes, não têm uma grande coordenação do movimento na fase negativa, pessoas que não estão experientes não deveriam usar esse sistema de treino, de séries roubadas ou repetições roubadas, porque corre muitos riscos de se machucar. Mas aquelas pessoas que já são experientes, já treinam há muito tempo e têm noção do que estão fazendo, é um bom sistema de treino para utilizar mesmo que você esteja treinando sozinho. Por quê? Porque você vai aumentar a intensidade do seu esforço e favorecer a fase negativa.
para que você controle a fase negativa, para que você possa ir além da sua falha muscular momentânea. E ele é um excelente exercício para ser usado, principalmente para aqueles que são experientes e estão treinando sozinho. Tá? Então, é um bom sistema de treino para ser implementado, mas você deve saber como utilizar. A pré-exaustão, ela é um ótimo sistema de treino também, e ela dá para ser implementado sozinho, desde que você vai, vamos por aqui, num exemplo para peitoral, o pec deck combinado com um supino inclinado. Você vai fazer o pec deck até a sua falha muscular momentânea, e atingiu a sua falha muscular momentânea, você não precisa utilizar nenhum outro sistema, e imediatamente já ir diretamente para o supino inclinado. E ali no supino inclinado você vai fazer até a falha muscular momentânea de novo. Olha só, e é por isso, nesse sistema de treino aqui, que você tem que priorizar a sua segurança. Não dá para você fazer o pec deck e imediatamente ir para um supino com barra e fazer até a sua falha muscular momentânea de fato sozinho. Isso é óbvio, como eu falei para vocês, dá para implementar para quem treina sozinho, mas você tem que usar a noção, ter um bom senso. E aí o que você deveria fazer? Procurar máquinas que tenham travas de segurança. Um supino convergente, que se você não aguentar não vai cair em cima de você o peso, ou um supino inclinado mesmo, como se fosse uma barra guiada, que tenha travas, e aí você pode usar seu esforço máximo. Priorizando a sua segurança, dá para você fazer um método de treinamento de alta intensidade e utilizar o sistema de treino tranquilamente. Não dá para você fazer se for de qualquer jeito, tá, pessoal? Então é isso que nós temos que ter em mente. O superset, o biset, o triset, que são, e a série em circuitos, né, que são aqueles vários exercícios feitos um após o outro, também dá para ser utilizado de forma sozinho, é só simplesmente fazer cada um dos exercícios até atingir pelo menos a falha muscular momentânea. E sempre lembrando que é muito bom eu repetir, tá? É bom pecar por excesso nessa parte, sempre fazendo exercícios que te dão segurança. Não vai fazer um biset, um triset, e aí, ou circuito, depois de vários exercícios, colocar vamos supor, você faz vários exercícios para a perna, e aí depois você vai lá e coloca no meio um agachamento livre. É óbvio que você vai correr o risco de se machucar, porque sua perna vai estar tão fadigada, e você vai lá e coloca um agachamento livre, você corre o risco de se machucar, de cair, de não conseguir levantar. Isso daí pode estar acontecendo. Então você tem que ter uma noção e priorizar a sua segurança. Mas desde que você esteja priorizando a sua segurança, dá para você aplicar tranquilamente. O Super Slow também é um bom sistema de treino para você implementar sozinho, que é aquelas repetições sendo feitas de forma lenta, tá? As pirâmides, tanto a pirâmide crescente como a pirâmide decrescente, onde você vai ajustando as cargas, dá para utilizar tranquilamente, mesmo que você esteja sozinho. Agora, as pirâmides que você vai estar subindo as cargas e diminuindo o número de repetições, né? Que são as pirâmides crescentes em carga, você tem que tomar um certo cuidado a mais, priorizando a sua segurança. E desde que você esteja priorizando a sua segurança, tá tranquilo, pode fazer tranquilamente. O Rest Pause é um dos sistemas de treino que eu mais utilizo e é um sistema de treino que eu particularmente priorizo se eu estiver treinando sozinho. O Rest Pause, como eu falei lá na aula do Rest Pause, é um dos que eu mais gosto. Ele aumenta a intensidade de esforço e ele auxilia muito a te auxiliar a sua própria força, né? Aumentar a sua força bruta. Então, é um sistema de treino que vai dar aquelas pausas e você vai estar utilizando cargas altas para atingir a falha muscular momentânea e realmente garantir que você chegue à falha muscular momentânea. Ele é um sistema de treino ideal para te mostrar se realmente você está fazendo esforços máximos. E eu gosto muito dele. E se eu estiver treinando sozinho, é provavelmente o sistema de treino que eu vou mais utilizar se eu necessitar de estar utilizando algum dos sistemas de treino. E desde que esteja priorizando a sua segurança, dá para utilizá-lo tranquilamente. Da mesma forma que o Rest Pause, como é parecido, o Drop Set também pode ser utilizado tranquilamente se você estiver priorizando a sua segurança. A diferença é que o Drop Set você vai chegar à falha muscular momentânea e imediatamente você vai tirando, né, as cargas para atingir a falha muscular momentânea. Então você vai diminuindo ali os pesos. O SST, o FST7 também dá para ser utilizado, mesmo que você esteja treinando sozinho, tá? Porém, é óbvio
que principalmente esses sistemas de treino como o SST e o FST7 seria muito mais vantajoso você fazer se você tivesse com um treinador. Principalmente o SST, que às vezes fadiga mais por questões metabólicas, e ali se tivesse uma assistência, um treinador, um parceiro de treino, você conseguiria fazer de uma melhor forma. Mas mesmo assim, daria para você utilizar mesmo que você esteja treinando sozinho, tá? O SST, onde vai estimular muito o sistema sarcoplasmático, fazendo várias repetições e dando as pausas. Se você tiver um supino convergente, se você tiver numa cadeira extensora, dá para você ir fazendo tranquilamente, sem correr o risco de se machucar, todo o sistema. As máquinas, né, são mais favoráveis ainda para você fazer o sistema de treino. Então, qualquer um dos sistemas de treino que nós estamos falando aqui, se você utilizar as máquinas, provavelmente é muito mais fácil para você chegar até a sua falha muscular momentânea e também utilizar os sistemas de treino com segurança sem você se machucar. Tá? As máquinas, elas são bem utilizadas. Tanto é, que só uma observação aqui, que Arthur Jones, ele criou várias máquinas justamente para isso, para dar segurança para o praticante de musculação realizar um método de alta intensidade sem correr o risco de se machucar. Então, as máquinas que a Nautilus criou, que Arthur Jones visava, ele priorizava muito a segurança justamente para a pessoa fazer até o limite máximo, até a sua falha muscular mesmo, até ser impossível realizar uma outra contração. Que mesmo que ele estivesse lutando, batalhando para fazer a outra contração, se esforçando ao máximo, e o nível de força fosse desligado repentinamente, de uma forma muito rápida, o peso iria voltar, a máquina ia voltar ao ponto inicial, só que não iria machucar o praticante. Então as máquinas são bem favoráveis para fazer todos esses sistemas de treino. E o 21 também dá para ser utilizado de forma sozinho, sem a assistência. E lembrando, o 21 ele ficou muito conhecido como Rosca 21, mas como explicado na aula do sistema de treino 21, não necessariamente não necessariamente você precisa fazer somente na rosca direta. Você pode estar utilizando em todos os outros exercícios. A única questão é que você vai parcelar a amplitude, fazendo 7 repetições numa amplitude do ponto 0 até 90 graus, mais 7 repetições do ponto de 90 graus até o pico de contração e mais 7 repetições completas. E você pode organizar isso daí como você quiser, tá? Fazendo a primeira fase, o comum, né, do ponto 0 até 90 graus, e depois do ponto de 90 graus até o pico de contração e ela completa, ou se não, inverso, né? Começando pelo ponto de pico de contração até 90 graus, e assim você vai alterando. A intenção é que você use três partes, né? Parcelar o movimento em 3 angulações, tá? 7, 7, 7, 21. E lembrando, não necessariamente também você precisa fazer 7, 7, 7, 21. Você poderia utilizar os mesmos princípios desse sistema de treino e fazer como se fosse 15 repetições. 5, 5 e 5. Ou 6, 6, 6. 8, 8 e 8. Certo, pessoal? Então, esses daqui foram os sistemas de treino que eu mostrei para vocês que dá para ser implementado tranquilamente, tá? No método de treinamento de alta intensidade por aqueles que treinam sem assistência, que treinam de forma só. E na próxima aula nós vamos falar dos sistemas de treino que realmente são necessários estar sendo utilizados no treinamento com assistência, tá ok? Então eu espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e fiquem com Deus.